Mês das águas. Olá, é Isabela Loures, ledora de audiolivros para pessoas com deficiência visual. Mais uma vez estamos aqui na Rádio Teletema, Espaço da Inclusão, para apresentar o programa Momento do Audiolivro. Na semana passada, eu apresentei o início do livro Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa, publicado em 1956. Hoje eu vou apresentar um momento em que Riobaldo, ainda jovem, ainda adolescente, encontra pela primeira vez o menino Reinaldo ou Diadorim e eles fazem um passeio de barco. Neste momento, grandes emoções, grandes exclamações e grandes aprendizados se iluminarão na vida do menino Riobaldo. Apresentamos então o trecho. Boa leitura. Senti, modo meu de menino, que ele também se simpatizava há já muito comigo. A ser que tinha dinheiro de seu. Comprou um quarto de queijo e um pedaço de rapadura. Disse que ia passear em canoa. Não pediu licença ao tio dele. Me perguntou se eu vinha. Tudo fazia com um realce de simplicidade, tanto desmentindo pressa que a gente só podia responder que sim. Ele me deu a mão para me ajudar a descer o barranco. As canoas eram algumas, elas todas compridas como as de hoje, escavadas cada qual em tronco de pau de árvore. Uma estava ocupada, apipada, passando as sacas de arroz, e nós escolhemos a melhor das outras, quase sem água nem lama nenhuma no fundo. Sentei lá dentro, de pinto em ovo. Ele se sentou em minha frente. Estávamos virados um para o outro. Notei que a canoa se equilibrava mal, balançando no estado do rio. O menino tinha me dado a mão para descer o barranco. Era uma mão bonita, macia e quente. Agora, eu estava vergonhoso, perturbado. O vacilo da canoa me dava um aumentante receio. Olhei. Aqueles esmerados e smarts olhos, botados verdes, de folhudas pestanas, luziam um efeito de calma que até me repassasse. Eu não sabia nadar. O remador, o menino também, da laia da gente, foi remando. Bom, aquilo não era. Tão pouca firmeza. Resolvi ter brio. Só era bom por estar perto do menino. Nem em minha mãe eu não pensava. Eu estava indo a meu esmo. Saiba o senhor, o de janeiro é de águas claras. E é rio cheio de bichos cágados. Se olhava ao lado, se via um vivente desses, em cima de pedra, quentando o sol ou nadando descoberto exato. Foi o menino que me mostrou e chamou minha atenção para o mato da beira, em pé, paredão, feito a régua regulado. As flores! Ele prezou. No alto, era
Eram muitas flores, subitamente vermelhas, de olho de boi e de outras trepadeiras, e as roxas do mucunã, que é um feijão bravo, porque se estava no mês de maio, digo, tempo de comprar arroz, quem não pôde plantar. Um pássaro cantou. Nhambu e periquitos, bandos, passavam voando por cima de nós. Não me esqueci de nada, o senhor vê. Aquele menino, como eu ia poder deslembrar? Um papagaio vermelho. Arara, for? Arara, for? Ele me disse. E... Que? O araçari perguntava. Ele, o menino, era de semelhante, já disse. Não dava minúcia de pessoa a outra nenhuma. Comparável, um suave de ser, mas aciado e forte. Assim, se fosse um cheiro bom, sem cheiro nenhum sensível. O senhor represente. As roupas mesmas não tinham nódoa nem amarrotado nenhum, não frusticavam. A bem dizer, ele pouco falasse. Se via que estava apreciando o ar do tempo, calado e sabido, e tudo nele era segurança em si. Eu queria que ele gostasse de mim. Mas, com pouco, chegávamos no do Chico. O senhor surja. É de repentemente aquela terrível água de largura e imensidade. Medo maior que se tem é de vir canoando num ribeirãozinho e dar sem espera no corpo de um rio grande, até pelo mudar. A fiura com que o São Francisco puxa, se moendo todo barrento vermelho, recebe para si o de janeiro quase só um rego verde só. Daqui vamos voltar, eu pedi ansiado. O menino não me olhou, porque já tinha estado me olhando como estava. Para quê? Ele simples perguntou em descanso de paz. O canoeiro que remava em pé foi quem se riu de certo de mim. Aí o menino mesmo se sorriu, sem malícia e sem bondade. Não piscava os olhos. O canoeiro, sem seguir resolução, farejava ali na barra, entre duas águas menos fundas, brincando de rodar mansinho com a canoa passeada. Depois foi entrando no do Chico, na beirada, para o rumo de acima. Eu me apeguei de olhar o mato da margem. Beiras sem praia, tristes, tudo parecendo meio podre, a deixa lameada ainda da cheia derradeira, o senhor sabe. Quando o do Chico sobe os 6 ou os 11 metros. E se deu que o remador encostou quase a canoa nas canaranas e se curvou. Queria quebrar um galho de maracujá do mato. Com um mau jeito,
A canoa desconversou. O menino também tinha se levantado. Eu disse um grito. Tem nada não. Ele falou até meigo muito. Mas então vocês fiquem sentados. Eu me queixei. Ele se sentou. Mas, sério, naquela sua formosa simpatia, deu ordem ao canoeiro com uma palavra só, firme, mas sem vexame. Atravessa! O canoeiro obedeceu. Tive medo. Sabe? Tudo foi isso. Tive medo. Enxerguei os confins do rio do outro lado. Longe, longe. Com que prazo de se ir até lá? Medo e vergonha. A aguagem bruta traiçoeira. O rio é cheio de baques, modos moles, desfrio e uns sussurros de desamparo. Apertei os dedos no pau da canoa. Não me lembrei do caboclo d'água, não me lembrei do perigo que a onça d'água se diz ariranha. Essas desmergulham em bando e becam a gente, rodeando, então fazendo a canoa virar, diz tudo. Não pensei em nada. Eu tinha um medo imediato. E tanta claridade do dia. O arrojo do rio é só aquele estrape e o risco extenso d'água de parte a parte. Alto rio, fechei os olhos. Mas eu tinha até ali agarrado uma esperança. Tinha ouvido dizer que quando canoa vira, fica boiando. E é bastante a gente que se apoiar nela, encostar um dedo que seja para se ter tenência à constância de não afundar e aí ir seguindo até sobre se sair no seco. Eu disse isso. E o canoeiro me contradisse. Esta é das que afundam inteiras. É canoa de peroba. Canoa de peroba e de pau d'óleo não sobrenadam. Me deu uma tontura. O ódio que eu quis. Tantas canoas no porto, boas canoas boiantes de faveira ou tamboril, de imburana, vinhático ou cedro, e a gente tinha escolhido aquela. Até fosse crime fabricar dessas de madeira burra. A mentira fosse, mas eu devo de ter arregalado doidos olhos. Quieto, composto, com fronte, o menino me via. Carece de ter coragem, ele me disse. Visse que vinham minhas lágrimas? Doí de responder. Eu não sei nadar. O menino sorriu bonito. Afiançou. Eu também não sei. Sereno, sereno, eu vi o rio. Via os olhos dele. Produziam uma luz. Que é que a gente sente quando se tem medo? Ele indagou. Mas
não estava remoqueando. Não pude ter raiva. Você nunca teve medo? Foi o que me veio de dizer. Ele respondeu: costumo não. E, passado o tempo do meu suspiro, meu pai disse que não se deve de ter. Ao que meio pasmei. Ainda ele terminou: meu pai é o homem mais valente deste mundo. Aí o bambalango das águas, a avançação enorme, roda, roda, o que até hoje minha vida avistei de maior foi aquele rio. Aquele daquele dia. As remadas que se escutavam do canoeiro, a gente podia contar, por duvidar se não satisfaziam o termo. Ah, tu tem medo não? Nenhum? Ao canoeiro, o menino perguntou com tom. Sou barranqueiro, o canoeirinho 3 disse, repontando de seu orgulho. De tal, o menino gostou, porque com a cabeça aprovava. Eu também. O chapéu de couro que ele tinha era quase novo. Os olhos, eu sabia, e hoje ainda mais sei, pegavam um escurecimento duro. Mesmo com a pouca idade que era a minha, percebi que, de me ver tremido todo assim, o menino tirava aumento para sua coragem. Mas eu aguentei o aque do olhar dele. Aqueles olhos, então, foram ficando bons, retomando o brilho. E o menino pôs a mão na minha. Encostava e ficava fazendo parte melhor da minha pele. No profundo desce a minhas carnes alguma coisa. Era uma mão branca com os dedos dela delicados. Você também é animoso? Me disse. Amanheci minha aurora, mas a vergonha que eu sentia agora era de outra qualidade. Arre vai. O canoeiro cantou feio, moda de copla que gente barranqueira usa. Meu Rio de São Francisco, nessa maior turvação, vim te dar um gole d'água, mas pedir tua benção. Aí o desejado. Arribamos na outra beira, a de lá. Ao ver, o menino mandou encostar. Só descemos. Você não arreda daqui, fica tomando conta. Ele falou para o canoeiro, que seguiu de cumprir aquela autoridade desde que amarrou a corrente num pau-pombo. Aonde o menino queria ir? Sofismei, mas fui andando. Fomos na vargem,
no meio avermelhado do capim-pubo. Sentamos, por fim, num lugar mais salientado, com pedras, rodeado por áspero bamburral. Sendo de permanecer assim, sem prazo, isto é, o quase calados somente. Sempre os mosquitinhos era que arreliavam o vulgar. Amigo, quer de comer? Está com fome? Ele me perguntou e me deu a rapadura e o queijo. Ele mesmo só tocou em miga. Estava pitando. Acabou de pitar. Apanhava talos de capim-capivara e mastigava. Tinha gosto de milho verde. É dele que a capivara come. Assim, quando me veio vontade de urinar e eu disse, ele determinou. Ade, vai ali atrás, longe de mim, isso faz. Mas não conversasse. E eu reparei, me acanhava comparando como eram pobres as minhas roupas junto das dele. Antojo, então, por detrás de nós, sem avisos, apareceu a cara de um homem. As duas mãos dele afastavam os ramos do mato. Me deu um susto somente. Por certo, algum trilho passava perto por ali. O homem escutara nossa conversa. A fé era um rapaz mulato, regular uns 18 ou 20 anos, mas altado, forte, com as feições muito brutas. Debochado, ele disse isto. Vocês dois, ué, hein? Que é que estão fazendo? Aduzido fungou e, mão no fechado da outra, bateu um figurado indecente. Olhei para o menino. Esse não semelhava ter tomado nenhum espanto. Surdo sentado ficou, social com o seu prático sorriso. Hein? Hein? E eu? Também quero. O mulato veio insistindo. E por aí eu consegui falar alto, contestando que não estávamos fazendo sujice nenhuma, estávamos espreitando as distâncias do rio e o parado das coisas. Mas, o que eu menos esperava, ouvi a bonita voz do menino dizer: Você é meu nego? Está certo. Chega aqui. A fala, o jeito dele, imitavam de mulher. Então, era aquilo? E o mulato, satisfeito, caminhou para se sentar juntinho dele. Ah, tem lances esses. Se riscam tão depressa, o olhar da gente não acompanha. Urutudai já deu o bote? Só foi assim. Mulato pulou para trás, de um grito, gemido, urro. Varou o mato em fuga. Se ouvia aquela corredora. O menino abanava a faquinha nua na mão e nem se ria. Tinha embebido ferro na coxa do mulato, a ponta rasgando o fundo. A lâmina estava escorrida de sangue ruim. Mas o menino não se aluía do lugar e limpou a faca no capim com todo o capricho.
Que seque corta. Foi só o que disse, assim dizendo. Tornou a pôr na bainha. Meu receio não passava. O mulato podia voltar, ter ido buscar uma foice, garrucha, reunir companheiros. De nós, o que seria daí a mais um pouco. Ao menino ponderei isso, encarecendo que a gente fosse logo embora. Carece de ter coragem. Carece de ter muita coragem. Ele me moderou, tão gentil. Me lembrei do que antes ele tinha falado de seu pai. Indaguei. Mas então, você mora com seu tio? Aí ele se levantou, me chamando para voltarmos. Mas veio demorão, vagarosinho até aonde a canoa. E não olhava para trás. Não, medo do mulato nem de ninguém ele não conhecia. Tem de tudo neste mundo. Pessoas engraçadas. O remadorzinho estava dormindo espichado dentro da canoa, com os seus mosquitos por cima e a camisa empapada de suor de sol. Se alegrou com o resto da rapadura e do queijo, nos trouxe remando, no meio do rio até mais cantava. Dessa volta não lhe dou desenho. Tudo igual. Igual. Menos que, por vez, me pareceu depressa demais. Você é valente sempre? Em hora eu perguntei. O menino estava molhando as mãos na água vermelha. Esteve tempo pensando. Dando fim, sem me encarar, declarou assim: sou diferente de todo mundo. Meu pai disse que eu careço de ser diferente, muito diferente. E eu não tinha medo mais. Eu? O sério pontual é isto. O senhor escute. Me escute mais do que eu estou dizendo. E escute desarmado. O sério é isto, da história toda. Por isto foi que a história eu lhe contei. Eu não sentia nada, só uma transformação pesável. Muita coisa importante falta nome. Mês das águas, rio levou mãe e filha na aguaça, aguaceiro, água amarga, alma mater reaviara. Aguaceiro, água amarga, que deu azul à cruzada. Espero que tenham gostado dessa leitura, ou seja, dessa escrita de gênio de Guimarães Rosa.
Para aqueles que desejarem fazer a leitura completa do livro, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link com a playlist completa da leitura. Um abraço e tudo de bom!